Transparência e cidadania. Reflexões sobre os diversos aspectos da ética e da confiança pública. A Rádio UERJ está sintonizada em você para mais uma edição do programa Transparência e Cidadania. Hoje recebendo Jacinto Correia, que é jornalista e publicitário com 30 anos dedicados à comunicação corporativa. Durante 16 anos trabalhou no Senac Nacional, à frente das estratégias institucionais de comunicação, marketing, reposicionamento, planejamento estratégico e produção editorial. Comigo aqui, Rosângela Villarreal. Tudo bem, Rosângela? Tudo bem. Oi, pessoal. Cumprimentando Jacinto Correia. Como vai, Jacinto? Tudo bem? Tudo bem, professor Marcondes, Rosângela, um prazer e obrigado pelo convite. Bom, nós estamos aqui na nossa segunda temporada, aprofundando as questões ligadas à transparência, e nós temos um dístico aqui, um slogan, que é o seguinte: a outra face da medalha da transparência é a ética. Então eu começaria perguntando para você, como é que você conceitua ética profissional? Eu acho que é um conceito difícil de você definir nos tempos atuais que o Brasil vive, que o mundo vive de uma maneira geral. Mas eu poderia conceituá-la de uma maneira, talvez uma declaração universal dos direitos e deveres dos empregadores e dos colaboradores no mundo corporativo. Porque, na verdade, eu acho que os brasileiros, eu não posso falar no mundo dos trabalhadores mundiais porque eu não tenho conhecimento, mas no Brasil, eu acho que a ética, ela não é debatida quando deveria ser, né? Não simplesmente onde, mas quando. Desde muito pequeno, nós somos educados a viver em sociedade, num clube, na família, no condomínio, na igreja. Tem regras que existem para serem cumpridas e burladas, mas existe um conjunto de regras. No mundo do trabalho, não. Quando você chega aos 18 anos, você entra numa faculdade e você não sabe como se comportar. O que você usa é o teu repertório da família, aquele onde você se acha melhor, que é completamente diferente de todos esses grupos que eu citei antes, do condomínio, do futebol, da igreja. Então o que eu vejo as pessoas chegando no mercado de trabalho muito cruas em relação ao que é estar no mercado de trabalho, e com isso afeta diretamente a sua ética profissional. Ele traz elementos desde brigar por causa do ar-condicionado, que um quer no 25, outro quer no 30, até coisas em que eu acredito em Deus, você não acredita em Deus, e no ambiente de trabalho incomoda você ter uma cruz e para o outro é fundamental ter uma cruz, quando na verdade não existe um padrão de comportamento. As pessoas reproduzem no trabalho o que elas são em casa. Então realmente é um conflito muito grande, eu já estou nisso há 30 e poucos anos, e eu vejo isso com muita clareza e com muita tristeza. E eu acho que no ensino médio, nas faculdades principalmente, seria uma matéria que deveria... Transparência, cidadania, a gente fala muito nessas palavras, transparência, cidadania, ética, mas assim, isso não fica muito claro como se dá nos diversos aspectos que isso pode ter. Mas no mercado de trabalho, que é onde eu trabalhei durante muito tempo em organizações de comunicação, isso é claro, essa falta de preparo dos estudantes para chegar ao mercado de trabalho com algum repertório de ética. Eu acho que no direito, circulando aqui pela universidade, né, acaba se simulando um pouco dentro da sala de aula o júri, o ambiente do direito, onde há protocolos e tudo. Mas fora dessa escola, eu noto essa lacuna enorme. Pois é, Jacinto, você está falando justamente dessa falta de preparo e a gente concorda muito, eu também concordo muito com você. E aí o que fazer? Se a falta de ética, de cidadania atrapalha nesse crescimento profissional, como que o jovem, como que as pessoas podem se preparar para esse mercado de trabalho, então? Que dica aí você dá? O bom profissional, ele vai buscar o equilíbrio, ele vai ter que perceber até onde ele pode ir, qual o limite que ele vai e qual o limite que ele não pode ir. É uma coisa que com o tempo você adquire, as pessoas, o bom profissional. Se basear nesses princípios básicos mesmo, universais, que é tipo, não prejudicar o colega, não prejudicar a empresa onde você trabalha. São coisas do dia a dia que a gente fala hoje em dia muito disso as pequenas corrupções que a gente faz no dia a dia, nas empresas acontecem do mesmo jeito. Eu tenho uma expressão que eu gosto de usar, que é a cultura da baia, que é aquele que entra na sua baia, pode estar pegando fogo do lado,
Ele tem a solução para ajudar, ele tem um caminho, uma proposta para dar para o colega do lado. E ele fica na dele. Isso é falta de ética. O profissional não ético, ele só vai conseguir espaço durante algum tempo em organizações não éticas. Isso é fato. E o mundo, apesar de, infelizmente, lidarmos com muito, a maioria ainda ser pouco ética, o mundo tende a se tornar ético. Tendo você já ocupado cargos de diretoria em grandes organizações e desenhado estratégias, que dificuldades você encontrou em termos de transparência e da valorização da cidadania, ou não, né? Eu acho que a primeira coisa que sempre me incomodou muito é as empresas não porem em prática os valores e os princípios que elas definem nos seus planejamentos estratégicos. É muito mais para alguém que chegue e ver do que realmente botar em prática isso. Uma tendência hoje é toda empresa construir um código de conduta e ética. Ele precisa ser cumprido, na minha opinião, essa conduta de ética, código de conduta e ética nas empresas, eu acho que ele tem que ser abrangente no sentido de pegar desde dos acionistas a conselheiros, diretores, empregadores, empregados e clientes. Eu tenho algumas experiências de clientes, por exemplo, viciados em dizer que o produto está ruim não estando, porque ele vai ligar, ele vai ganhar um brinde ou ele vai ganhar uma promoção. Então, há uma falta de ética generalizada que eu acho que um código de conduta e ética bem estabelecido, eu posso saber que eu estou sendo enganado pelo meu cliente, por exemplo, mas desde que eu queira. E principalmente dentro das organizações, os empregados saberem dos seus direitos e seus deveres. Isso é uma coisa camuflada por todo mundo. Se estabelece lá, eu tive contato no meu último trabalho desse estabelecimento de código de conduta e ética, com a equipe jurídica. E a equipe jurídica muito preocupada em ter tudo muito ali focado na parte legal do que na parte comportamental. Então, e na verdade, o que eu buscava era o diálogo. E eu forçava a barra que tivesse representantes dos empregados no comitê que ia definir esse código. Porque sem isso não é um código de conduta e ética, onde só quem está em cima estabelece o que é bom para todo mundo. Mas é como eu acho que realmente tem que funcionar. É esse diálogo circulante. O Brasil tem leis ótimas e leis demais, mas o problema é que há leis que não são cumpridas. Então, lei que pega e lei que não pega. Não adianta, é o problema de escrever e não praticar. É isso aí. E, na verdade, agora afunilando um pouquinho mais, né? Você está falando aí de cultura organizacional, Jacinto, falando mais sobre comunicação, né? Que foi até a forma como a gente se conheceu. Eu dei a sorte de ter trabalhado aí com você no passado. Sei que a gente, quando fala de comunicação ética, você é um cara que nada de braçada e que eu dei sorte de ter um líder e não um chefe, né? Que dicas você daria para as empresas que querem fazer essa comunicação transparente, essa comunicação ética, e estão começando, além de tirar da parede, colocar em prática, né? Mas como começar? Eu acho que a comunicação não foi dado o devido valor a ela nas corporações e nas instituições de uma maneira geral. O que você vê com a TI. Mas a TI não é porque as pessoas resolveram olhar para a TI ou para o RH, tipo, olha, eu descobri que são passos estratégicos. A TI atropelou tudo. Então a TI hoje, ela faz parte das estratégias, porque o mundo virou um mundo tecnológico. O recursos humanos é uma coisa lenta que vem ganhando espaço porque as pessoas entenderam que precisam conhecer os seus funcionários e não simplesmente abrir uma vaga. Hoje nós temos processos democráticos, como seleção às cegas, em que você não sabe quem você está selecionando. Você só sabe as competências daquela pessoa. Você não sabe se ela é mulher, se ela é homem, se ela é preta, se ela é branca, se ela é homossexual, se ela é heterossexual. Isso depois vai para um campo de entrevistas, que é uma coisa nova, mas é uma coisa extremamente democrática. A tecnologia da informação e os recursos humanos, hoje, eles conquistaram status. A TI, inegável, e os recursos humanos caminhando. E a comunicação ainda não. Eu acho que a comunicação ela não é vista de forma estratégica. Como eu vejo nas corporações, se define o que se quer, quero vender tanto, quero fazer tais produtos, e aí depois disso tudo definido, falam assim para a comunicação, vende. Como se isso fosse uma caixinha de mágica, quando na verdade, se a comunicação estivesse no processo estratégico de definição da estratégia, aí sim você pode cobrar dela a devida criatividade, o devido retorno.
Eu tenho um exemplo, não sei se vai se estender muito, mas é um exemplo muito bom. Eu participei do processo de construção de uma rede de EAD. De ensino à distância. De ensino à distância. Foi toda feita a estrutura tecnológica da rede. E na hora H, eu falei assim, agora comunicação, venda os cursos. Como assim? Que cursos? Para quem? Qual o valor dos cursos? Coisas básicas de quem trabalha com comunicação. Então, se você tivesse lá na definição da estratégia, talvez de um portfólio de 1.000 cursos, você tivesse que ter 100. Entende? Porque a comunicação, às vezes, tem soluções lá atrás que vão fazer com que o produto venda mais, o serviço venda mais. Então, a comunicação hoje ainda está num patamar inferior ao que deveria. Eu acho que as organizações não a veem como algo estratégico, infelizmente. Você sabe que a gente fez uma pesquisa no Observatório da Comunicação Institucional sobre a comunicação dos partidos políticos brasileiros. E a gente descobriu que todos eles se comunicam mal. Olha que coisa... Que loucura. Incrível, né? E como tem emprego para as pessoas, né? Porque precisariam falar com todos os eleitores. Bom, a gente vai caminhando aqui para o nosso encerramento, Jacinto, perguntando para você o seguinte: que mensagem você gostaria de deixar para profissionais, para aqueles que nos ouvem, sobre a temática do nosso programa, né? Sobre transparência e cidadania? Eu acho que eu poderia dizer aos empregadores, aos donos das organizações, que realmente cumpram os princípios e os valores que definirem. Ponham em prática, ou então não ponham. Eu acho que quando você define como valor ética ou transparência e você não quer chamar os seus próprios empregados para participarem de comitês dentro da organização, tem alguma coisa que não é transparente, tem alguma coisa que não é ético. Inclusive porque eu acho que, como valores, a ética, a própria transparência, é uma coisa que já devia estar introjetada em todo mundo. Então, eu acho que no mundo corporativo, eles vão se preocupar com outros valores. Mas como eu sei que muitos não praticam, eu acho legal quando tem no planejamento estratégico. Transparência, ética, é bacana, porque é um esforço de se falar sobre isso num mundo tão sem ética. Apesar de, é igual se eu vou numa entrevista, alguém pergunta para mim, qual é a sua qualidade? Eu digo honestidade. Não, por favor. Não é, né? Eu tenho que ser honesto, eu tenho que ser ético, eu tenho que ser transparente. Mas, ok que as organizações ainda precisem disso em seus princípios, mas cumpra o que se estabelece. E para quem está entrando no mercado de trabalho, eu acho que é preciso coragem de principalmente ver, não se sentir no sentido de um presente, a vida me deu um presente, eu vou construir a minha vida porque eu consegui um emprego. Eu acho que isso é muito cruel. O emprego, um trabalho, é uma relação a dois. É uma relação do empregador comigo. O empregador tem interesses e eu tenho que saber quais são os meus interesses. Os jovens hoje podem empreender e podem fazer uma coisa que tem um artigo que eu gosto muito de citar, que eu escrevo, que é 3 meses para quem? De experiência para quem? Né? Porque o empregador tem aqueles famosos 3 meses que todo mundo da minha geração morria de medo de depois dos 3 meses não ficar na empresa. Hoje eu acho que as empresas têm que se preocupar se os empregados, depois dos 3 meses, querem ficar na empresa. Eu acho que é o contrário, é uma troca. Até porque havia aquela ideia de carreira da nossa parte, que entrávamos para as empresas, e hoje é um valor da juventude ficar pouco tempo, enquanto para nós era um valor entrar para durar, para subir. Hoje, para eles, isso não é valor. Não estão preocupados, vão ficar pouco tempo numa empresa. Olha, Jacinto Correia, foi um prazer receber você aqui. Como eu digo sempre, a transparência é transversal. Então, eu queria agradecer muito a tua presença aqui com a gente. Eu que agradeço a vocês. Contem sempre comigo, sempre que possível estarei aqui. Muito obrigada, orgulho de você. Hashtag orgulho de você, Jacinto Correia. E vamos assim caminhando para o nosso encerramento. Até o próximo programa. Tchau. Transparência e Cidadania. Apresentação: Professor Marcondes Neto e Rosângela Villarreal. Equipe técnica: Daniel Barros, Gledson Augustos e Eduardo Sobral. Locução: Leonardo Alexandre. Produção: Rádio Erge. Realização: Centro de Tecnologia Educacional, CTE, SR3.